Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento harmônico simples, né? O famoso MHS, tá certo? Então, nós vamos pegar alguns conceitos anteriores, tá ok? Vamos falar lá do sistema massa-mola, já está até aqui desenhado, certo? Vamos falar também, não é, de alguns conceitos de ondulatória, né? Bem como já está aqui. Nós vamos fazer uma junção dessas coisas, vamos ver o que vai dar aqui, né? No nosso movimento harmônico simples. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Alguns conceitos você já conhece, nós vamos reforçar e outros não. Tá ok? Então é o seguinte. Primeiro, o que é um movimento harmônico simples? Certo? Um movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico, ok? Você pode até fazer essa anotação aí. Ele é um movimento periódico que trabalha com forças conservativas. Então, nós não vamos trabalhar aqui com forças dissipativas, tá certo? Nós vamos trabalhar com forças conservativas. Então, mais uma vez, é um movimento periódico, certo? E nós vamos trabalhar dentro desse movimento periódico com forças conservativas. Ou seja, é como se fosse um sistema ideal, certo? Um sistema ideal que não vai perder força para nenhum outro sistema, né? Tudo aquilo que está envolvido de força e energia, que nós vamos falar também de energia, tudo ali se mantém, certo? Tudo ali se mantém, tudo se conserva. Por isso que o sistema ele é conservativo, tá certo? Então nós podemos, né, até pegar essas duas palavrinhas-chave. Primeiro, periódico, né, é um movimento que tem, não é, ele tem uma certa, né, movimento repetitivo, tá ok? E, não é, o sistema ele é conservativo, tá certo? Nós temos aqui um exemplo no nosso desenho, um sistema massa-mola, tá ok? Então tem a mola, tem a massa aqui embaixo, tá certo? E esse movimento periódico causado pelo sistema massa-mola, tá certo? Ele vai ser desenhado aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma folhazinha de papel que está em movimento. Então, no momento em que esse sistema ele desce, ele faz movimento de descida e de subida, tá certo? Ele vai traçando aqui, ó, ele vai desenhando aqui, ó, esse movimento ondulatório, certo? Ele vai desenhando essa onda, tá ok? Então ele está em movimento, esse papel aqui, ó, né? Ele está em movimento e no momento em que ele sobe e desce, ele vai desenhando a onda e aqui, ó, aqui já é uma projeção do que ele vai fazer, tá ok? Então é por isso que a gente vai misturar essas duas coisas. Nesse nosso caso, vai ser um sistema massa-mola, certo? Mas também pode ser um movimento de pêndulo, né? Um movimento pendular, tá ok? Então nós vamos primeiro entender alguns conceitos, vamos entender como é que funciona o movimento harmônico simples, para depois, né, em aulas futuras, a gente pegar o exemplo o exemplo do sistema massa-mola, o exemplo do pêndulo, tá ok? Abrir, não é, todos esses conceitos, abrir todas essas equações, que tem algumas equações aí que nós vamos trabalhar, para poder a gente entender esse movimento harmônico simples aí no seu contexto geral, tá ok? Então vamos entender aqui o sistema, nosso sistemazinho. Então tem a massa aqui embaixo, tá ok? Esta massa, percebo que a massa e a mola estão em uma vertical, tá certo? Então o sistema ele pode ficar ali paradinho. Mas um simples toque que for feito aqui nesta massa, esse sistema ele vai começar a oscilar. Ele vai oscilar, ele vai para cima e para baixo, ok? Por que ele faz isso? Primeiro porque nós temos uma mola. A mola, ela sempre vai tentar restituir ao seu ponto de origem, ao seu tamanho original. Ok? Então vamos supor que uma mola tenha esse tamanho. Ok? Esse que está expresso aqui, não é? Pelas minhas mãos. Ok?
Se uma força externa agir para que esta mola ela se estique, não é? Então vamos supor que era este tamanho. Uma força externa fez com que ela se esticasse, tá ok? A mola, ela vai fazer uma força de restituição, fazendo com que esta mola ela volte para o seu tamanho originário, certo? Então a força que ela vai fazer é de compressão, ela vai comprimir, certo? Só que tem um detalhe, ela não vai comprimir até o ponto originário, inicialmente. Ela vai comprimir até um ponto em que ela vai, né, chegar à sua compressão máxima. Depois ela vai de novo se esticar e ela vai ficar neste movimento oscilatório até chegar ao seu tamanho original. Tá ok? Mas preste bem atenção. Esse sistema que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos não é um sistema conservativo, porque ela estava num tamanho inicialmente, não é? Ela se esticou e ela foi restituindo e percebam que ela foi perdendo, não é, comprimento nessa oscilação até parar. Então esse é o sistema dissipativo, tá ok? Se ela for comprimida, certo? Internamente essa mola ela vai tentar restituir para o seu tamanho original, certo? Mas nós diminuímos o tamanho dela, ela restituiu, tá ok? Quer dizer, ela comprimiu. A força de restituição vai fazer com que essa mola se estique, depois comprima e vai ficar nesse movimento oscilatório dissipativo até chegar ao seu tamanho original, seu tamanho inicial lá, né? Tá ok? Então, trata-se de movimentos oscilatórios, tá ok? Só que esses são movimentos oscilatórios dissipativos, porque ele está diminuindo até parar. Como nós estamos trabalhando com um sistema ideal, um sistema não dissipativo, um sistema conservativo, é como se nós esticássemos e ela, ó, comprimisse, esticasse, comprimisse e ficasse nesse movimento ali eternamente. Tá ok? Esse é o nosso sistema ideal. Basicamente é o que a gente está querendo mostrar aqui. Tá ok? Então aqui é o seguinte: tem um sistema, não é, massa e mola. Ele precisa de um simples toque. Percebam que para baixo vai agir uma força, que é a força peso nesta massa. Tá ok? E o que é que vai acontecer? Esse peso vai fazer com que essa mola ela se estique. Tá ok? Então nós vamos esticar a mola. A mola internamente, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar restituir para o seu tamanho original. Ou seja, ela vai fazer uma força para cima. Tá ok? Ela vai fazer uma força para cima. Essa força para cima vai fazer com que essa mola ela se comprima até um certo ponto e depois nós vamos ter novamente a ação da força peso, certo? Que dessa vez agora vai ser maior, não é? Do que a força de restituição da mola e vai novamente empurrar ela para baixo. Então aqui eles vão ficar competindo, não é? Competindo as forças, quem é maior e quem é menor. Vai ser o seguinte, ó. Quando ele é tocado para baixo, vamos supor, certo? A força peso, ela se sobrepõe à força de restituição da mola. Por isso que ela desce. Ela é maior do que a da mola. Chega um certo ponto em que elas se equilibram, não é? E daí a força da mola, de restituição da mola, vai ficar maior do que a força peso, né? Uma aumenta, ela vai aumentando consideravelmente até ficar maior, né? E depois ela vai diminuindo. Então eles ficam nessa correlação, tá ok? A força de restituição da mola, ora ela é menor e ora ela é maior. Então vai chegar até um certo ponto em que essa força de restituição da mola vai ficar tão intensa em que ela vai puxar, vai ficar maior do que a força peso. Então ela vai puxar, né, esse peso para cima, não é? Essa massa aqui para cima. Vai chegar novamente um certo ponto em que, não é, a força peso vai ser maior do que a restrição da mola. E ele vai novamente puxar para baixo.
Então, este movimento oscilatório, que vai ser essa briga entre essas forças, vai fazer com que esse movimento ele se torne um movimento periódico. Tá, ok? E esse movimento periódico é um movimento harmônico simples. Tá certo? Um movimento harmônico simples. Tá ok? O que é que nós vamos analisar deste movimento harmônico? Tá bem aqui, ó. Vai ser justamente a oscilação, né, ao fundo. Essa oscilação ao fundo, né, essa onda que ele está desenhando ao fundo, é o que nós iremos analisar. Tá certo? Bom, só lembrando que a força de restituição da mola, tá certo? É a força que você já conhece, chamado de lei de Hooke. Tá certo? Isso você já conhece. Tá ok? E essa força, né, nós chamamos de força elástica, vai ser a constante elástica. Essa constante elástica, vocês devem lembrar, não é? Que tem a ver com o material e a densidade desse material que compõe a mola, né, que forma a mola, ok? Vezes o x. Esse x vai ser justamente a deformação que essa mola ela vai sofrer. Que deformação é essa, professor? Ela tem o seu tamanho original, né, o seu tamanho inicial. Se ela é esticada, ela vai deformar para mais, né, vai aumentar o seu comprimento. Se ela é comprimida, ela vai deformar para menos, ou seja, ela diminui o seu comprimento ali, o seu tamanho. Tá, ok? A deformação que nós estamos falando é justamente isso, tá certo? Vai ser o tanto que ela pode aumentar ou o tanto que ela pode diminuir, tá certo? E aqui tem um menusinho, né? Justamente por conta da terceira lei de Newton, tá certo? Da ação e reação, porque ela vai ser uma força de reação, por isso que ela é menos, tá ok? Então essa é, né, só para lembrar que força é essa que está agindo, vai ser justamente esta forçazinha, né, chamada de força elástica, ou lei de Hooke. Tá certo? Bom, então para que a gente entenda esse movimento harmônico, a gente vai ter que entender alguns dos conceitos iniciais. E esses conceitos, eles são conceitos, não básicos e tão importantes para que a gente entenda, não é, este movimento harmônico como um todo, tá certo? Então a gente precisa saber o que é amplitude, o que é frequência e por aí vai, dentro do movimento harmônico simples, para que a gente entenda ele por completo. Então vamos começar com amplitude, tá ok? Amplitude, dentro da oscilação, ele vai ser, não é, aquela distância ou aquele tamanho em que este corpo ele oscile a partir do seu ponto de equilíbrio. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar só a imagem do fundo, só a onda que se formou. Então é o seguinte, nós temos aqui, não é, a nossa onda. Pronto. Essa onda foi formada, foi desenhada graças a esse sistema. Nós temos aqui um ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É muito simples. Esse ponto de equilíbrio, né, no caso aqui, o nosso vai ser essa linha de equilíbrio, é justamente quando o sistema ele está no seu estado fundamental, ele está no seu estado normal. Ele não foi tocado por uma ação externa. Ou seja, é quando a força-peso e a força elástica são iguais. Ele não oscilou, não está oscilando. O sistema está paradinho. Quando ele está parado, ele vai parar, não é, em um equilíbrio, em um ponto de equilíbrio ali. No nosso caso, o nosso ponto de equilíbrio vai ser traçado por esta linha, né? Lembra-se que esse fundo ele está em movimento. Então a amplitude nada mais é do que essa distância do nosso equilíbrio ao ponto mais alto e o nosso equilíbrio ao ponto mais baixo. Então, isso é a nossa amplitude. Então, isso aqui é a amplitude. Tá, ok? É o mesmo conceitozinho lá
da ondulatória, né? Do mesmo jeitozinho lá da ondulatória. Tá ok? Como nós estamos trabalhando com sistemas conservativos, a nossa amplitude ela se mantém. Ela vai ser a mesma. Se o sistema fosse dissipativo, essa amplitude ela é diminuindo. Certo? A partir do momento em que a gente faça um movimento oscilatório, né, um movimento harmônico, ok? Se o sistema fosse dissipativo, né, for dissipativo, que é o que acontece na natureza, ele vai diminuindo essa amplitude até chegar novamente ao nosso equilíbrio. Ok? Mas como o sistema é conservativo, essa amplitude ela se conserva. É justamente aí que a gente consegue perceber se o sistema ele é ou não conservativo. É a gente ver, né, medir o tamanho dessa amplitude. Se ela se mantém a mesma, conservativo. Se ela diminui, dissipativo. Pronto. A frequência. Frequência, já até falei em aulas passadas o que é a frequência, né? Frequência é a quantidade, não é, de oscilações ou de eventos que vai acontecer em um determinado tempo. Essa é a frequência. Me lembro que eu falei até da frequência escolar, né, que é a quantidade de vezes que você vai à escola em um ano letivo. Ok? O nome disso é frequência escolar. O evento é o quê? É ir à escola. E o tempo, um ano letivo. Tá ok? Então, frequência, nós podemos calcular da seguinte forma. Ó. Frequência é a quantidade de eventos ou o número de eventos dividido por um tempo. Né? Por um tempo. Tá ok? Então, só para definir aqui, o N pode ser a quantidade ou número, né? Quantidade de eventos. E o ΔT é o tempo, né? É a quantidade de eventos que ocorrem em um determinado tempo. Tá ok? No nosso caso, é a quantidade de oscilações que acontece em um determinado tempo. Lembrando que a oscilação é você sair de um ponto e retornar para este mesmo ponto. Cuidado. Tá certo? Sai de um ponto e retorna para este mesmo ponto. Tá ok? Se eu sair daqui do ponto de baixo, ó, se eu saio parto deste ponto, vou colocar aqui de vermelho. Cadê o vermelho? Tá aqui. Se eu saio deste ponto, ok? A minha oscilação é o quê? É eu ir lá em cima e retornar para este mesmo ponto. Isso é uma oscilação. Tá ok? Isso é uma oscilação. Cuidado. E a frequência, nós podemos também dizer que ela é o inverso do período. É o inverso do período. Tá ok? O tempo é período. Se eu falar em um evento, né? Um evento que acontece em um determinado tempo, então eu posso dizer que a frequência é o inverso do período. Eu tenho um evento acontecendo em um determinado tempo. E a unidade de frequência é o Hertz. Esse Hertz nada mais é do que 1 sobre o segundo, né? Ou você pode encontrar aí segundo elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Tá ok? E o período? O período nada mais é do que o tempo. O tempo para que aconteça, não é? O tempo estabelecido para que aconteça aí as oscilações. Ok? Então, período é o tempo, certo? Período é o tempo, né? Então, período, ele vai ser o inverso da frequência. Se a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. E esse período, a unidade que nós iremos trabalhar com ele é o segundo. Ok? Quanto à frequência angular, tá certo? Frequência angular, aí a gente precisa entender o movimento circular. Como nós estamos trabalhando aqui com um movimento oscilatório, ok? Essa oscilação a gente consegue analisar ela através dessa frequência angular.
ok? A frequência angular ou velocidade angular, certo? Vai ser, ó, ΔΦ sobre ΔT, certo? Que isso no final vai dar o nosso 2πf, certo? Isso aqui nós iremos explicar em outras aulas, tá bom? Finalizamos por aqui e até a próxima.